tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, tudo é que você é enorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Que tudo vai passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Que seu nome seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei
Cante. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Cante comigo. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Cante. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Cante aí na sua casa. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Ó Deus poderoso, Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, Pai. Te agradecemos pela tua glória, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós, para que nós não sejamos consumidos, como a sua palavra diz, ó Pai. Que esta manhã, neste domingo, ó Deus, que nós juntos, em comunhão com o Senhor, entendendo, Senhor Deus, a sua soberania, ó Deus, entendendo o seu poder, Pai, entendendo, Senhor Jesus, que a comunhão contigo, que esta simples oração, tendo fé, que esta simples oração chegará no teu trono de graça, Deus. Ah, Jesus, ensina-nos a orar, Jesus. Ensina-nos a orar, ó Deus. Ensina-nos a ter fé, Senhor Jesus. Ensina-nos a compreender a tua poderosa mão. Ensina-nos a entender a sua soberania. Que nós entendamos, Senhor Deus, que o Senhor tem controle de tudo, que o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Que apesar de perdermos amigo, apesar de perdermos parentes, apesar de estarmos contritos, apesar de estarmos tristes, apesar de todas as dificuldades do mundo, o Senhor tem o controle de tudo e o Senhor sabe de todas as coisas. E é por isso que nós cremos em Ti, Senhor. E é por isso que nós oramos a Ti, Senhor. É por isso que nós buscamos refúgio em Ti, Senhor. É por isso que nós temos a Ti como Senhor. E nós nos submetemos ao Seu julgamento, nós submetemos à Sua poderosa mão, nós nos submetemos à Sua autoridade, nós nos submetemos ao Seu poder, nós nos submetemos, Senhor Deus, ao Seu senhorio, porque só o Senhor é Deus. E sem Jesus Cristo e sem o Espírito Santo, nós nunca compreenderíamos isso. Então nos faça, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos faça compreender a Sua palavra, nos faça entender o nosso mundo atual, nos faça entender o que tem acontecido ao nosso redor, para que, mesmo chorando, mesmo sem saber o porquê, nós possamos dizer: aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Amém. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Já estou aqui cheio de Deus, cheio de amor, cheio de comunhão, cheio de alegria, de responsabilidade também, apesar de tudo que nós temos
passado. E eu digo nós porque tem alguns irmãos nossos que estão sofrendo com a Covid, né, com essa coisa que está acontecendo aí. E nós oramos e nós entregamos a nossa semana inteira de jejum e oração também por esses irmãos, né? Então, não vou lembrar de todos os irmãos aqui, mas me vem à cabeça a irmã Marta, me vem à cabeça a irmã Shirley, o Reginaldo, me vem à cabeça a Sabrina, a Rosinha, o Kid, me vem à cabeça o irmão Jair, né, a irmã Cida junto com o irmão Romildo, e me vem assim à cabeça também a irmã Nina. Senhor, tenha misericórdia de nós, só da nossa igreja, né? Eu acabei de receber a notícia também que um amigo próximo, marido de uma amiga de infância da Sônia, faleceu de Covid. Então é um momento realmente, irmãos, realmente de princípios de dores, se é que a gente lê e entende a palavra. É um momento final, estamos vivendo os últimos dias, como diz a palavra, como o pastor Roque pregou uma série aí de final dos tempos, né? Mas apesar de tudo isso, e não é deixando isso ser irrelevante, não é colocando isso de lado, mas é com tudo isso, nós queremos exaltar o nome do Senhor e dizer que do vale de ossos secos ele fará um grande exército. E eu e você podemos ser desse exército. Para isso a gente precisa cada dia mais nos esmerar, cada dia mais aprender mais sobre a palavra, cada dia mais aprender mais sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, ser como Jesus, andar como Ele andou, como dizia a canção, né? Andar como Ele andou, ser como Ele foi, como Ele é. E nós estamos aqui, né, na série Jesus Ensina-nos a Orar, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né, essa pequena reflexão sobre a oração, sobre esse tempo de intimidade com Deus, né, no nosso dia a dia, no nosso devocional. Então, esse tempo que a gente separa diariamente, que é necessário a gente separar, que não necessariamente tem que ser algo metódico, nem algo sistemático, nem algo programado, né? Assim, tudo certo, tem que ser naquela hora. Se passou da hora, não faz mais, porque não foi na hora que você designou para fazer o seu devocional, a sua oração diária. E porque assim, devocional é você separar um tempo para meditar a palavra, para orar, para esquecer de todas as coisas que têm acontecido e parar e perguntar para Deus e tentar entender o que tem acontecido à nossa volta. Senão a gente fica perdido, senão a gente fica com medo, senão a gente fica apavorado, em polvorosa. E não é isso que o Senhor quer de nós. Nós que temos ciência do poder dele, nós que temos fé, nós que cremos no Deus vivo. É agora, no momento de aflição, é que demonstramos essa fé, né? Demonstramos aquilo que a gente professa na prática. É verdade? E para isso eu separei aqui, obviamente, três versículos, né? E eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia aí. Pega já a sua Bíblia, abra, já que é uma escola bíblica dominical, né? Vamos abrir aí a Bíblia em 3 livros. A gente vai usar os Salmos, a gente vai usar Efésios
a gente vai usar João para aprender, entender sobre o tempo de intimidade com Deus, que é através da oração na nossa vida diária, na nossa devocional diária. Então, o que a gente vai aprender nessa manhã? Que com a oração, com esse tempo de intimidade, com o devocional com Deus, com esse tempo separado para que nós esqueçamos de tudo e nos foquemos em Deus e pensamos somente nele e naquilo que ele tem para nós, nesse tempo nós temos três pontos aqui, três possibilidades de reconhecimento dentro dessa intimidade com Deus através da oração. Que primeiro é reconhecer a soberania de Deus. Então, quando nós oramos, quando nós praticamos a oração e o devocional, nós reconhecemos a soberania de Deus, o poder de Deus. Senão, para quem que você está orando, né? Para quem nós estamos direcionando as nossas súplicas? Para alguém mais poderoso que nós, que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos realizar. Então nós oramos, nos suplicamos, clamamos a Deus para que Ele, que é altamente, que incontavelmente mais poderoso do que nós, possa realizar aquilo que for da vontade dEle. Então, primeiro é reconhecer a soberania de Deus. A segunda, que é o contrário, é reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa submissão diante de Deus, E o último ponto aqui é reconhecer que na oração, nessa intimidade com Deus, nós temos comunhão com Ele. Muitas vezes a gente fala de comunhão com os irmãos, ter comunhão uns com os outros, mas é na oração, e Jesus ensinando-nos a orar, é que nós temos comunhão com o Pai. Para que nós, eu, você, Jesus, o Espírito Santo e Deus, sejamos apenas um. É fácil? Não é fácil. Mas a gente vai ler na palavra que Jesus desejou isso. Que Jesus orou e pediu isso a Deus para que nós nos tornemos um com a Trindade. Nos tornemos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos abrir aí, primeiro ponto, primeira passagem nossa em Salmos 147, 5. Salmos 147, versículo 5. Abram aí, Salmos 147, 5. Só um versículozinho. Diz assim, Salmos 147, versículo 5. Grande é o Senhor nosso, grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O seu entendimento não se pode medir. Nosso Deus é poderoso, poderosíssimo. Grande é o nosso Senhor Deus e muito poderoso. Não se pode medir esse poder que Ele tem. Deus é todo poderoso. E saber deste poder de Deus, saber dessa onipotência de Deus, nos faz nascer ou faz nascer em nós fé. Porque a gente acredita, e essa é uma frase que eu uso já há algum tempo, a gente acredita e a gente investe, naquilo que a gente acredita. Então, a gente acredita, a gente investe tempo de oração, tempo de devocional com Deus, porque nós acreditamos que Ele é poderoso e que Ele é capaz, muito mais capaz do que nós, infinitamente capaz. Ele é todo poderoso e só essa infinita capacidade de Deus que pode gerar fé em nós. Nós acreditamos, em Deus pelo seu poder, pelas manifestações do que Ele já fez por nós, por tudo aquilo que você olha para trás, como diz a canção que eu cantei, a primeira, que você olha para trás e olha só os livramentos que Deus já te livrou, olha só as coisas que Deus já fez por nós,
E por isso que nós estamos alegres, como diz a sua palavra, né? Então, este poder, esta capacidade que só Deus tem de ser o Todo-Poderoso, mas ninguém tem, nos gera fé dentro do nosso coração. Outra coisa que nós aprendemos aqui em Salmos 147:5 é que o nosso Deus, ele sabe de tudo, né? Então o seu entendimento não se pode medir. Deus sabe de todas as coisas. E saber disso nos faz, ou nasce em nós, nos torna mais humildes, né? Se Deus sabe de todas as coisas, quem somos nós? Não é verdade? Então, nos torna mais humilde, nos coloca em nosso lugar. Nós, como criaturas, como pessoas feitas por Deus, que passamos a ser filhos através do sangue de Jesus. Então, isso nos humilha diante de Deus, porque somente através do sacrifício de Jesus é que podemos ser elevados de servos a filho. Então isso nos torna humildes, esse reconhecimento. E é através da onisciência de Deus é que nós reconhecemos isso, porque Deus sabe de todas as coisas. Então nós entendemos que, apesar de tudo que tem passado, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que nós temos passado. Deus sabe de onde Ele te tirou. Deus sabe o que você está fazendo ou pensando agora, nesse momento. Deus sabe. Deus sabe. E isso nos torna humildes de falar. Quem sabe é Deus. Então, vou fazer a vontade dEle. Vou me submeter à vontade dEle. E a vontade dEle é que nós, a cada dia, em nosso dia a dia, tenhamos intimidade com Ele. Porque nós só saberemos aquilo que Ele quer mostrar para nós, aquilo que Ele sabe e quer entregar a nós, através da intimidade com Ele, né? Através do poder sobrenatural que Deus tem. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesses salmos também é que Deus é o nosso Senhor. Então, Deus está conosco. Deus está contigo. Você pode estar num leito de hospital, seu parente pode estar num leito de hospital, você pode estar na sua casa, como nós estamos agora e não na igreja, mas Deus está conosco. Deus não comunga com a gente num templo mais, como era no Velho Testamento. Então, eles olhavam para o tabernáculo ou eles olhavam para o templo em Jerusalém e diziam, lá está Deus. Por quê? Porque a arca está lá. Hoje o tabernáculo de Deus somos nós, porque nós recebemos o Espírito Santo. Então Deus está contigo, não importa onde você esteja. E essa onipresença de Deus faz nascer em nós temor. Porque nós sabemos a tão alta, poderosa, poderosíssima onipresença de Deus. Deus está em todos. Aquele que crê e professa o nome de Jesus Cristo como Senhor, através do Espírito Santo, nos consolando nos momentos difíceis como estamos passando e alegrando-se conosco, ceando conosco, jantando conosco, quando nós abrimos os nossos corações, quando nós nos dispomos a estar em comunhão com Ele todos os dias, em oração, e Ele nos ensina. Eu queria também trazer aqui para nós que, assim como Ele nos ensina pela sua onisciência a sermos humildes, esse reconhecimento e esse tempo de intimidade com Deus, que é a oração nos faz aprender também sobre submissão. E aí, para aprendermos sobre submissão, eu gostaria que vocês abrissem em Efésios 5. Muita gente conhece o texto. Efésios, capítulo 5. Efésios vem logo depois de Gálatas.
correto? Efésios capítulo 5, o versículo que nós leremos é o 21. Porque muitas vezes a gente pensa que este capítulo só fala sobre marido e mulher, né? Sobre a submissão da mulher, sobre a sujeição do homem a amar a sua esposa. Mas esse versículo 21 e os versículos anteriores, se você puder ler também depois do 17 em diante, Jesus aqui, apóstolo Paulo, fala sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, através do temor de Cristo, a gente falou temor a Deus, e o temor de Cristo, nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. E o que a gente aprende? Esse sujeitar aqui, aproveitar agora que estou na faculdade, esse sujeitar ele vem do grego hupeiko, com H, hupeiko, que quer dizer três coisas, que é esse sujeitar, né, esse submeter. Três coisinhas. Submeter é não resistir. Então a primeira coisa que eu aprendo é que através da oração, né, a gente está pedindo para Jesus nos ensinar a orar, né? Então, através da oração, através do devocional, Jesus vai nos ensinar a não resistir aos ensinamentos que ele nos traz através da sua palavra. Então, quando lemos sujeitando-vos uns aos outros, não resistindo uns aos outros. E aí eu aprendo que eu não devo resistir ao meu irmão. Preciso me sujeitar a esse irmão. Não posso resistir, entrar em atrito por coisas banais. Não é o atrito, não é a confusão, não é a dissensão, como diz a palavra, que vai trazer paz. Não é a força que vai trazer paz. Não é isso. O que vai trazer paz, o que vai trazer comunhão é o diálogo e a sujeição. É ouvir. Sabe aquele ditado antigo, né, que temos 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa escutar mais do que falar? Então, aqui a primeira coisa que a gente aprende, que é do grego, que é o hupeiko, que é o primeiro significado, quer dizer que é não resistir. Não resistamos uns aos outros pelo temor que temos em Cristo, né? Segundo o significado de hupeiko, quer dizer entregar-se. Então, submeter quer dizer entregar-se de corpo inteiro, entregar o seu coração, né? E a gente sabe que no grego, na Bíblia, quando fala em coração, quando a Bíblia fala em coração, é o seu corpo todo, não é só as emoções, mas é a sua emoção, o seu espírito e a sua carne, né? A sua força. Então aqui também o outro significado é entreguem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, irmãos, abra o coração uns com os outros, se importe um com o outro, ore uns pelos outros, amem uns aos outros. Isso é entregar-se. Isso é colocar em prática o amor de Cristo. Isso é colocar em prática todo o mandamento de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos entregar. O terceiro aqui significado de hupeiko, que é este versículo 21 que nós estamos lendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, quer dizer render-se. Render-se, por incrível que pareça, render-se é diferente de entregar-se. Apesar de que sei lá, o ladrão, a polícia pegou o ladrão, ele vai, eu vou me entregar, né? Ou eu vou se render. Muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Mas render-se é soltar as suas armas, deixar
de ser armado, deixar de estar armado. E aí você se rende, você se prostra de joelhos, e aí ouve o comando do outro e faz o comando que o outro está falando. Então, no caso do ladrão da polícia, a polícia vai falar assim, de joelho, mão na cabeça. Então o cara vai lá, se coloca de joelho, põe a mão na cabeça, solta a arma, soltou a arma, joelho, mão na cabeça, pôs a mão na cabeça. Este, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, quer dizer que nós temos que ouvir uns aos outros e escutar o conselho ou os comandos uns dos outros. Então, se eu estou aqui neste momento, né, que o pastor Roque me deu essa responsabilidade, se eu estou aqui dizendo para você, se renda uns aos outros, escute o meu comando, né, como o exemplo que eu dei lá. Escute, porque nós precisamos soltar as nossas armas. Quando temos diálogo, quando temos conversas com as nossas relações, com os nossos irmãos, com a nossa esposa, marido, filhos, muitas vezes nós vamos armados. Ah, se a Sônia falar isso, eu vou responder isso, na lata. Nós devemos nos render, soltar as nossas armas, colocarmos de joelhos, colocarmos nossa mão na cabeça e falar, ó, não tenho nada a esconder. Eu preciso de você. A oração, a intimidade com Deus nos ensina neste versículo que nós precisamos nos render uns aos outros no temor de Cristo, através da sujeição, através da submissão. Nós devemos nos submeter uns aos outros e a Cristo também, a Deus também, como exemplo. Assim, nos submetendo uns aos outros, Jesus vai nos ensinar a orar, porque orar é reconhecer a soberania de Deus, né, como a gente já falou, e orar é reconhecer que o outro também tem a mesma necessidade que eu. É por isso que na oração que Jesus ensina do Pai Nosso, ele diz, perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem me ofende. Então, nós estamos no pé de igualdade, Senhor. A pessoa que me ofendeu, eu desejo que ela seja perdoada, porque eu também ofendo e desejo que eu seja perdoado. Entende? Então, a gente aprende que a quem pedir a Deus, né, através da oração, através do devocional, e nós entendemos que somos iguais, que precisamos nos render uns aos outros, precisamos nos sujeitar uns aos outros, precisamos entregarmos uns aos outros, na comunhão, na comunhão. E aí já é o último ponto, que é exatamente esse, comunhão. A gente fala muito de comunhão no sentido de comunhão dos santos, né? Comunhão uns com os outros, na comunhão no partir do pão, como Jesus ensinou. E eu queria trazer aqui uma palavra de Jesus, uma oração sacerdotal de Jesus, né? E lá no finalzinho dessa oração, lá para o meio, para o final da oração sacerdotal, Jesus diz em 3 versículos algo sublime que nós muitas vezes deixamos passar, de que ele, Jesus, pede a Deus que nós tenhamos comunhão com o Pai, com Ele mesmo, para que nós sejamos um. Para que o Espírito de Deus que habita em nós, e que neste caso ali Jesus estava orando que iria habitar no povo gentil, né, que iria ouvir o que Jesus fez, que somos nós, que o Espírito Santo que iria habitar, iria tornar isso possível, essa unidade perfeita, essa unidade que agrada a Deus, essa plenitude, até que nós cheguemos a pessoas perfeitas, né? Então vamos ler João, abram aí João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 até o 23.
O Evangelho de João, capítulo 17, o versículo que nós iremos iniciar é o versículo 20, que diz assim, meus queridos, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você, por aqueles que vierem crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, Jesus dizendo, também seja ele em nós, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oh, Jesus maravilhoso! Não dá para dizer outra palavra a não ser que Jesus é maravilhoso. Porque Jesus diz que o desejo dele é que nós, eu e você, participamos da glória dele e do Pai. Porque a comunhão entre Jesus, Deus e Espírito Santo é uma comunhão de glória. E ele quer que nós participamos dessa glória, dessa possibilidade. Oh, irmão, quanta coisa que podemos aprender na oração, quanta coisa que podemos aprender na intimidade com Deus, na comunhão com Deus. E muitas vezes a gente deixa passar, muitas vezes a gente deixa para lá, muitas vezes a gente deixa para depois. E assim, essa comunhão em Deus gera em nós unidade. Aí sim, sendo um em Deus, sendo um com Jesus, um com Deus, nós seremos uns com os outros. Aí que é a verdadeira comunhão dos santos. Somente a comunhão dos santos, no partir do pão, no tomar do vinho, no repartir às pessoas que necessitam, quando estamos em unidade com Deus, pelo Espírito Santo e pelo sangue de Jesus Cristo. Olha só que profundo e que maravilhoso que é isso. Pela nossa intimidade com Deus, pelo nosso relacionamento com Deus, através da oração, Jesus compartilha com nós a sua comunhão. E desta comunhão nós nos tornamos um com Ele e o Pai. Isso gera em nós unidade. Unidade. Mas gera mais coisas, irmãos. Também gera testemunho para o mundo, porque Jesus diz que nesta unidade nós testemunharíamos de que Deus o enviou. Então nós seremos e somos testemunhas de Jesus, que o Pai o enviou, de que ele é o Filho de Deus, através desta comunhão com Deus. É só assim, é só desta maneira que nós conseguimos dizer ao mundo, não é obrigando ele a ouvir, aumentando o som da igreja, gritando, falando mais alto, não. É o nosso testemunho vivo e eficaz, através da unidade com Cristo e com Deus, é que causa esse alvoroço no mundo. É esse ide. Quando Jesus fala ide, ide com o Espírito Santo, ide com Jesus e ide com o Pai. São os três que vão junto conosco. São os três que estão conosco todos os dias. Por isso que Jesus diz que estarei com vocês todos os dias. E é todos os dias até o final dos tempos, né? Até quando terminar o tempo. E é esse testemunho para o mundo que Jesus diz que estará conosco todos os dias, para continuar dando esse testemunho em unidade. Agora, o que mais me chamou a atenção assim, nesse texto, o que mais me
deixou a cabeça em parafuso foi no versículo 22, quando Jesus diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Aí eu falei, peraí, transmitido a glória? Glória é só Deus ali, a unidade. Deus, Jesus, a ele toda a glória, né? A glória é só dele. Como que Jesus disse em oração que tem transmitido essa glória para nós, em unidade, em comunhão? E aí eu fui pesquisar o significado e no grego aqui eles usaram a palavra doxa, que foi traduzido do hebraico, que Jesus estava falando ali, o hebraico, o aramaico, foi traduzido de kabot. Kabot significa glória, glória. Então, quando Jesus diz que ele quer em unidade com Deus, com o Pai e conosco, que seja manifestado através de nós a glória dele, meu irmão, o que nós estamos fazendo? Oh, Jesus maravilhoso. Eu só posso dizer isso. Jesus é maravilhoso, porque ele quer repartir conosco. E aí, neste significado, o que gera em nós? Gera esse repartir da reputação de Jesus, o nome de Jesus, a fama de Jesus. Ele quer que nós repartamos isso em unidade com Ele, em unidade com Deus, transmitindo isso para o mundo. E aí a palavra glória quer dizer exatamente isso: reputação, esplendor, aquilo que honra. Como nós temos honrado o nosso Senhor? O que a gente tem feito para que o esplendor da sua glória seja manifesto em nós? O que nós temos feito, falado e mostrado pelas nossas atitudes a reputação de Jesus? O único jeito de nós aprendermos e estarmos em unidade com Jesus é através da comunhão com Ele, através do relacionamento íntimo com o Pai. E essa intimidade a gente só consegue alcançar quando a gente vai para o secreto. Vá para o seu quarto, como diz a palavra. Feche a porta e entra no secreto. E ali rasga o seu coração, abra o seu coração, porque o Senhor sonda o seu coração e Ele conhece, antes mesmo de nós abrirmos a boca, aquilo que desejamos. Então, meus queridos, eu desejo profundamente que cada um de nós tenhamos mais intimidades com o nosso Pai, a cada dia, em nossas orações, em nossos devocionais e onde nós estivermos, porque o Senhor está conosco, onde nós estivermos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre a terra, Ele é sobre os céus, Ele é Senhor. E nesta soberania de Deus, neste agir de Deus, nós entendamos que precisamos nos submeter à sua palavra, nos submeter a Ele. E mais, nos submetermos uns aos outros por temor a Ele. Aí nós comungaremos, nós teremos comunhão, não apenas uns com os outros, mas com Ele, e nos tornaremos um com Ele, com Deus, um com Deus. E aí seremos homens plenos, homens e mulheres plenos, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. E por esse enchimento do Espírito Santo,
nós transmitiremos esse fruto, que é o amor, que é a mordomia, que é a paz, que é a longanimidade, que é todo o fruto do Espírito inteiro. Eu desejo que você tenha um excelente domingo, que seja, como estamos perto do almoço, que seja um almoço abençoado em família, que você continue em casa, né? Que você abençoe a sua família, que abençoe uns aos outros através da oração. Hoje, né, o último dia do que o pastor propôs sobre essa primeira semana aí, né? Vai ter o mês inteiro. Ainda à noite o pastor vai dar lá os comandos. Olha, de novo falando com o pastor, vai dar os comandos de como devemos proceder na próxima semana, mas hoje é um dia de gratidão, como foi proposto. Já que ontem, sábado, foi o dia de oração com a família e pela família, hoje é um dia de gratidão. Então vamos agradecer a Deus pela sua soberania, vamos agradecer a Deus pelo seu amor e pela proposta de Jesus em comungar da sua glória conosco, sua palavra, da sua doxa entre nós. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o amor do nosso Deus, o único Deus, o Jeová, o Yahvé, Pai de Yeshua, em nome de Jesus, que Ele e o Espírito Santo que habita em nós, que todos os dias o Espírito Santo possa nos atestar de que somos filhos de Deus e que somos cordeiros de Jesus Cristo, no amor que há em Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe e fiquem com Deus.